Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Três grandes do futebol empatados no despedimento dos seus treinadores. Um jogo em que o adversário na primeira aproximação faz um golo, a equipa tem volume, tem chegada à baliza, depois tem pouco critério na definição, tem dificuldade em definir melhor no último momento para ir para golo. A segunda parte é uma entrada forte, fazemos o golo, a equipa está bem, está a crescer, sentia-se galvanizada. Depois aquele segundo golo acaba por deitar abaixo animicamente a equipa depois tem dificuldade, vai tentando com o coração, acaba por fazer o 2-2 num lance outra vez estranho, acaba por ser revertido e depois sofre 3-1 de penalti e o jogo aí acaba. É assim desde que o futebol se transformou na mais poderosa e rica indústria de entretenimento da Europa. Sempre que uma equipa treme ou perde, pede-se a cabeça do treinador. Este ano, a fórmula com que dirigentes de clubes tentam apagar os seus erros ou a falta de sorte já foi aplicada no Benfica, no Sporting, no Porto e em pelo menos mais 9 clubes da divisão principal do futebol português. Para lá da discussão apaixonada que o clubismo promove sobre estas chicotadas psicológicas, há a eterna questão de se saber se a receita faz sentido num ponto de vista de gestão. O que a experiência nos diz é que há treinadores com um currículo tão blindado que escapam a todas as pressões e a todos os julgamentos. Veja-se o que acontece este ano com o treinador do Manchester City, o prestigiado Josep Guardiola. Ou vejam-se os desaires que o anterior treinador do Porto, Sérgio Conceição, sofreu sempre que alguém ousasse pedir a sua cabeça. Mas se há treinadores blindados, os outros, os que têm menos currícula ou carisma, estão sempre vulneráveis à bola que bate no ferro ou aos humores dos adeptos. Quer isto dizer que eles saem ou podem sair sem culpas? O caso de Roger Smith, de João Pereira ou de Vítor Bruno mostram que não. Que as suas equipas jogavam mal e, pior, não ganhavam jogos. Mas será que uma substituição do líder resolve os problemas, todos os problemas? Não serão as demissões também uma parte inalienável do espetáculo emocional do futebol? Será que a receita de sucesso ou de insucesso paga com continuidade ou a demissão faz sentido, por exemplo, noutras áreas como a política? Nuno Sousa é editor do Desporto do Público e vai nos ajudar a responder a estas perguntas. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Nuno Sousa, muito obrigado por vires ao P24. Este ano, 12 clubes portugueses, incluindo os 3 maiores, despediram o seu treinador. Isto é normal em termos europeus ou é, em particular, uma questão muito portuguesa? Olá Manel, é um gosto de estar aqui, como sempre. Eu diria que é claramente um fenómeno mais do sul da Europa e do fenómeno desportivo e futebolístico concretamente do que propriamente uma imagem de marca de uma sociedade, se quiseres, mais polida também do ponto de vista desportivo que encontramos do centro da Europa para cima. Olhamos para a Itália, para a Grécia, para a Espanha, para Portugal e percebemos que há claramente uma marca de uma maior voracidade no que diz respeito ao contacto das direções dos clubes com os treinadores. Isso depois reflete-se obviamente naquela que é a dança de cadeiras a que normalmente assistimos em Portugal. Nesta época em particular, como estavas a sugerir e bem, há de facto um conjunto muito assinalável de mudanças de treinadores na Liga Portuguesa, com o destaque particular e muito inusual de os 3 grandes terem entrado também neste carrossel, sendo o caso mais recente do Futebol Clube do Porto, e para percebermos bem daquilo que estamos a falar, basta dizer que desde 1934-35, que é a primeira época oficial em que se disputou um campeonato nos moldes em que o conhecemos atualmente, esta é a primeira vez em que os 3 grandes trocam de treinador, todos eles, obviamente, numa só temporada desportiva. Já tinha acontecido em 2 ocasiões, entretanto, mas numa altura em que a troca foi feita no final da temporada, no caso pelo Benfica, e em que o novo treinador já disputou a final da Taça de Portugal, que na altura pertencia à temporada seguinte. Portanto, antigamente a Taça de Portugal era disputada já no mês de julho, quando, desde há muitos anos, esta parte, a época desportiva oficial, tal como a conhecemos, termina a 30 de junho. Portanto, nesse sentido, é a primeira vez que isto acontece e mostra muito também daquilo que tem sido a volatilidade da vida dos treinadores, seguramente, e a pressão que as direções sofrem da parte das suas massas associativas por causa dos resultados, como é evidente. E isso, de alguma forma, reflete a pressão ou a emotividade com que os adeptos seguem o fenómeno desportivo e a atividade em concreto dos seus clubes, ou seja, essa singularidade, portanto, de haver uma maior incidência, uma maior probabilidade dos clubes, portanto, do sul da Europa, como tu disseste, despedirem os seus treinadores, tem a ver com essa relação mais intensa, mais apaixonada com os adeptos?
Diria que sim, que tem obviamente vantagens e desvantagens, como sabemos. Há um apoio muito frenético nos estádios, muito visceral, se quiseres, em determinados momentos, nomeadamente às equipas grandes, porque a questão da amostra aqui faz todo o sentido. Mas depois há todo o lado da intolerância, da incapacidade de haver algum jogo de cintura para perceber que a construção de uma equipa de futebol demora tempo, é no fundo também a construção de um grupo de personalidades, de uma espécie de tentativa de compatibilização de feitios, de qualidades técnicas também, mas mentais que não são de menos importância neste contexto. E, portanto, tudo isso leva tempo. Se tivermos em linha de conta que hoje em dia os projetos desportivos têm muito a ver com aquilo que é a lógica do negócio, olhamos para essa Europa fora e percebemos, nomeadamente a Inglaterra, para usar o exemplo mais mediático, se quisermos, que mais de metade dos clubes são hoje detidos por acionistas que pouco têm a ver com a história, a natureza, o ADN dos clubes que acabam de comprar, talvez percebamos melhor quão difícil é gerir, de parte das direções dos clubes, toda esta panóplia de recursos que têm à disposição e obrigações que têm de cumprir, não só junto dos proprietários, mas também junto dos verdadeiros acionistas, entre aspas, que são os sócios e os adeptos que acompanham a equipa em todos os fins de semana. Uhum. No caso concreto dos despedimentos no Sporting e no Benfica, parece que essas iniciativas, portanto, essas decisões das administrações funcionaram, ou seja, os clubes começaram a jogar melhor e a ter melhores resultados. Mas costuma ser assim ou acontece em alguns casos e noutros? Nós temos até um exemplo bastante contemporâneo, que é o caso de Ruben Amorim, portanto, no Manchester United, que, enfim, não foi a chicotada psicológica que mudou o que quer que seja, não é? Sim, do ponto de vista do efeito imediato, no rendimento coletivo da equipa, não foi. Eu pessoalmente acredito que ainda possa vir a ser, porque creio que o Ruben Amorim é um treinador muitíssimo bem preparado, com o dom da comunicação, com o lado estratégico muito apurado também, e que precisa de tempo para pôr em prática, sobretudo num campeonato com a exigência da Premier League, precisará de mais tempo para pôr em prática o seu ideário. Mas nem sempre é assim. A verdade é que o futebol e o desporto profissional em geral é tão rico em casos, podemos encontrar exemplos de sucesso imediato, exemplos de sucesso a prazo e exemplos de insucesso absoluto também. No caso do Benfica e do Sporting, diria que estamos a falar aqui de dois casos diferentes. Para o Benfica olhamos como um projeto de mudança com um retorno à casa de partida, chamemos-lhe assim. Sai Roger Schmidt depois de ter acumulado um passado muito generoso, no mau sentido, de dúvidas, de desconfiança por parte dos adeptos que vinha já da temporada anterior, e percebeu-se que a qualquer escorregadela ou primeira tropeção nesta temporada poderia levá-lo à porta de saída, que foi o que acabou por acontecer logo à quarta jornada, portanto fez apenas 2 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Portanto, nesse sentido, a direção do Benfica achou que era mais confortável, também porque no mercado não havia muitas hipóteses que fossem relativamente consensuais junto dos adeptos, seria mais confortável ir buscar um treinador que conhecesse a casa, e socorreu-se de Bruno Lage, com um sucesso que é conhecido até agora, pelo menos parcial até agora. No caso do Sporting, houve uma espécie de um primeiro tiro no pé de Frederico Varandas, com uma espécie de all-in em João Pereira, que manifestamente correu terrivelmente para aquilo que eram as pretensões do Sporting, e depois uma emenda relativamente bem sucedida até a ver com o Rui Borges, que é um treinador que conhece bem a realidade do futebol português, que também tem feito uma carreira a pulso, estava a fazer uma época tremenda no Vitória, e que agora parece também estar a ter unhas para tocar a guitarra do Sporting. Veremos o que acontece com o Futebol Clube do Porto, sendo que no caso do Futebol Clube do Porto eu creio que há aqui uma dificuldade adicional. Enquanto no Benfica e no Sporting existe alguma estabilidade diretiva, há um contexto de maior continuidade, no Futebol Clube do Porto, quer queiramos, quer não, continuamos a assistir a um contexto de transição da direção anterior para a atual. Basta vermos que na semana passada tivemos os resultados da auditoria forense que foi encomendada para André Vilas Boas, com toda a agitação que isso, apesar de tudo, vai provocando junto da comunidade de adeptos do Futebol Clube do Porto. E se juntarmos a isto o facto de o espartilho do fair play financeiro da UEFA continuar a pairar sobre o estádio do Dragão, e o Futebol Clube do Porto estar a aproximar-se, como todos os outros clubes, obviamente, do final do mercado de inverno, sem ter grande possibilidade de fazer um reforço efetivo do plantel, e juntamos ainda o facto de ter acabado de renovar uma equipa técnica e andar ainda à procura de um substituto à altura de Vítor Bruno e, acima de tudo, à altura das expectativas da equipa, percebemos que é claramente um contexto mais delicado que o dos rivais, com esse acrescento, só para terminar esta ideia,
de ter ficado para trás numa altura do campeonato em que podia ter dado um passo em frente, e do ponto de vista anímico esse pode também ser um golpe difícil de superar. Claro que é, e olhando todo o contexto é sempre mais difícil. Mas explica-me uma coisa, é possível uma pessoa treinada para ler um jogo, como é o teu caso, perceber se o treinador é ou está a ser incompetente? No caso concreto do Vítor Bruno, um olhar especializado como o teu pode ver um jogo, pode olhar para um jogo e dizer, portanto, está a funcionar, não está a funcionar, é culpa do treinador, não é culpa do treinador, ou muitas vezes isto é feito com mais emoção do que propriamente com racionalidade? Eu julgo que há linhas orientadoras daquilo que é o plano de jogo que podemos identificar. No caso do Futebol Clube do Porto, parece-me evidente que Vítor Bruno, de certa forma, decalcou aquilo que era o ADN da equipa de Sérgio Conceição, que faz todo o sentido, não tivesse ele feito parte das 7 temporadas anteriores da equipa técnica liderada por Sérgio Conceição, e nessa lógica de raciocínio perfilhava totalmente, ou quase totalmente, grande parte do ideário de Sérgio Conceição. Portanto, fez, na minha perspectiva, sentido que houvesse aqui uma lógica de continuidade, embora também houvesse algumas nuances na forma como o Futebol Clube do Porto se dispunha em campo, até do ponto de vista da organização. Eu creio que, se olharmos para aquilo que foi acontecendo com o Futebol Clube do Porto ao longo desta temporada, o principal dedo acusador, no sentido figurado, obviamente, podemos apontar a Vítor Bruno, é o facto de não ter conseguido um upgrade na equipa devidamente compatível com as ambições do clube, nomeadamente do ponto de vista defensivo. Ou seja, normalmente, quando construímos uma equipa de futebol, como construímos uma casa, para usar a metáfora de sempre, começamos a construí-la da base para cima, e no caso da equipa de futebol, o processo defensivo, como é aquele mais fácil de manobrar no contexto do treino, é normalmente a pedra basilar da ideia de jogo. E nesse aspecto, eu creio que, se olharmos para o Futebol Clube do Porto do início da temporada, daquele jogo absolutamente diabólico com o Sporting, inesquecível da Supertaça, e olharmos para o Futebol Clube do Porto, o jogo com o Gil Vicente, o último que realizou no passado fim de semana, percebemos que, do ponto de vista defensivo, o Futebol Clube do Porto não evoluiu muito, continua a ser uma equipa relativamente permeável das bolas paradas, uma equipa que nem sempre defende bem as transições defensivas, porque não controla bem o espaço nas costas do defesa, portanto o espaço entre o guarda-redes e a linha defensiva. E é verdade, temos que reconhecer que isso também se deve a muitas falhas individuais. Podia elencar aqui 3 ou 4 lances em que jogadores do Futebol Clube do Porto, individualmente considerados, tiveram erros técnicos que facilitaram a abordagem dos avançados adversários e, posteriormente, o facto de terem conseguido chegar ao golo com alguma facilidade. Mas a verdade é que, do ponto de vista coletivo, a equipa também não tem sabido proteger-se das falhas individuais, e eu creio que é essa a principal lacuna que pode ser apontada a Vítor Bruno, sendo que no plano ofensivo, sendo claramente uma dimensão do jogo mais difícil de trabalhar, porque precisa de mais tempo, e nesta lógica de jogo, de uma, enfim, sobrecarga competitiva, com uma lógica de jogos à razão de 2 por semana, é muito difícil ter treinos aquisitivos, é algo que obviamente se alarga também ao Benfica, ao Sporting e a todas as equipas que disputam as competições europeias. No plano ofensivo tem havido muito mais dificuldades do que aquilo que eu pessoalmente também esperava, porque creio que o Futebol Clube do Porto passou a ser uma equipa quase unidimensional, também porque ficou refém de um avançado que contratou, ou seja, o Futebol Clube do Porto foi ao mercado buscar Samu, que é claramente um finalizador dentro da área, mas é um jogador que acrescenta muito pouco na ligação do jogo fora da área, que não combina de costas com os colegas, que raramente faz um ataque à profundidade em diagonais curtas. É um jogador forte na dimensão aérea do jogo, mas precisa de ser muito alimentado, passa a expressão, nomeadamente pelos corredores laterais. E isso não tem acontecido porque a dinâmica do Futebol Clube do Porto com bola, nomeadamente pelos corredores, não tem sido a mais adequada. Há aqui, obviamente, nuances, não vale a pena se calhar perdermos muito tempo com isto, mas Galeno, por exemplo, foi forçado nos últimos jogos a jogar como lateral esquerdo por força da lesão de Francisco Moura, e isso retirou alguma versatilidade ao Futebol Clube do Porto pelo corredor esquerdo. Do lado direito nunca se conseguiu encontrar o equilíbrio necessário entre a qualidade defensiva de Martim Fernandes e a qualidade ofensiva de João Mário, sendo que nenhum deles é propriamente completo para fazer todo o corredor. Portanto, e tudo isto junto, combinado com o facto de Fábio Vieira, o grande reforço de luxo que o Futebol Clube do Porto tinha de buscar em Inglaterra para funcionar como mestre, como número 10 da equipa, nunca ter pegado destaca por razões de ordem física e tática também, percebemos que o Futebol Clube do Porto foi sempre uma peça mais frágil neste tabuleiro dos candidatos ao título, e hoje, na minha perspectiva, continua numa posição ainda mais difícil de, enfim, nivelar, se quisermos. Portanto, há aqui, enfim, eventualmente muita responsabilidade do líder, mas também há algumas lacunas da equipa que, de certa forma, resultam também das dificuldades financeiras com que o Futebol Clube do Porto tem que se confrontar até ao nível internacional. Nuno Sousa, muitíssimo obrigado pelos teus esclarecimentos, foi um prazer ter-te aqui connosco, um abraço e até sempre. Obrigado, Manel, grande abraço. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States.
the office of President of the United States. A segunda presidência de Donald Trump, que agora se inicia, irá provavelmente afastar-se ainda mais dos princípios liberais internacionalistas, escreve no Público o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes. Entre as muitas análises sobre os efeitos e consequências deste segundo mandato de Donald Trump, a revelação de uma aliança global orientada para uma democracia liberal será, sem dúvida, uma das mais importantes. Se a América deixar de ser o farol da liberdade e da democracia liberal e se tornar na pátria dos oligarcas e do reacionarismo ideológico e cultural, então sim, nós teremos um problema e o mundo terá um grande problema. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.